sede santos, esta é minha vontade, sede santo. Olá, povo de Deus, bom dia com o Santo do Dia. Meus irmãos, é com alegria que hoje nós nos reunimos mais uma vez para apresentar o Santo de hoje, mais uma testemunha fiel, da vida em Cristo, mais uma testemunha, que vale a pena nós conhecermos para também imitarmos. Quem é o Santo de hoje? Na verdade é uma santa, Santa Isabel de Portugal. Isso mesmo, uma santa, que é mãe, que é rainha, tem a fama de bondosa, fama de corajosa e de pacificadora. Vamos entender por que ela é pacificadora. Ela foi muito amada, pelo povo de Portugal. E qual que é o segredo dessa mulher ser tão querida, tão amada pelo povo, ter tanta coragem e exalar a paz? O segredo dela é o seguinte: é o amor a Jesus crucificado acima de todas as coisas. Meus irmãos, Santa Isabel de Portugal, como eu falei, uma santa casada, é uma rainha também. Ela, apesar de ser chamada Santa Isabel de Portugal, ela não nasceu em Portugal, ela nasceu em Aragão, na Espanha, em 1271, né? E ela é neta de uma santa também, Santa Isabel da Hungria. Então, Isabel herdou da avó não apenas, o nome, mas também a santidade. Meus irmãos, a fama dela de pacificadora é porque antes dela nascer, o pai dela e o avô dela, que também era rei, o rei Jaime, o Conquistador, eles eram brigados, não se falavam, não existia uma relação, boa entre pai e filho. Então, foi só ela nascer, que ela ia começar, a ter contato com o avô. O avô quis que ela fosse criada no palácio dele. Então, foi só ela ir lá para o palácio do avô que, o coração do avô foi amolecido e voltou a ter uma relação, de pai com filho, coisas que não existiam já há bastante tempo. Então, essa é uma das famas de pacificadora, mas não encerra aí não. É uma mulher, que diz os historiadores, muito inteligente, muito bela também, mas muito simples, muito humilde, apesar de exalar, posso falar assim, exalar dela, o jeito granfino, por ser rainha, ela só lava mesmo da forma como se espera, mas ainda assim, o que se via nela era uma mulher extremamente humilde, extremamente simples, extremamente acessível às pessoas. Uma outra curiosidade também, meus irmãos, que foi Santa Isabel, quem começou, assim, a ter uma devoção ao Imaculado Conceição de Maria, e essa devoção dela foi levada, adiante até chegar no Brasil. Então, a devoção brasileira ao Imaculado Coração, é graças a Santa Isabel, Então, em 1282, Isabel parte então para Portugal para casar-se com seu esposo, o então queria se tornar rei, Diniz, e ao chegar lá, em Portugal, outra vez ela age, com fama de pacificadora, e o esposo dela estava já há alguns anos também sem, de mal com o irmão querendo a coroa. Então ela pacifica, a relação entre os irmãos, e assim a fama dela de pacificadora cresce ainda mais. Na corte, nas festas e tudo mais, ela, participava, mas não participava feliz não, Ela queria realmente era viver uma vida mais simples. Entretanto, nem por isso ela deixou de participar, E ela julgava-se pecadora e teria preferido 1000 vezes ser pobre a possuir todos os tesouros reais. A Santa Isabel também tinha fama de rezar muito, muito mesmo. Toda manhã assistia a Santa Missa no seu oratório pessoal. Como eu falei, a sua oração à Santíssima Virgem Imaculada foi muito fecunda, Já falei agora há pouco também. No entanto, ela sofria muito, mas muito mesmo, porque sempre tinha alguém brigando, sempre tinha alguma intriga, Sempre tinha alguém querendo tomar alguma coisa do outro,
foi por conta da vida espiritual que ela suportou tanto de sabores, né? Imagine só, os filhos, o esposo que corria, né, para rumos que não era tão digno de um rei, né? E sem contar, como eu falei também, né, as disputas dos tronos das famílias, mas ela suportava tudo e não abandonava. Imagine só essa mulher se ela desiste, né, da família, se ela não tem se ela não tem uma base, né, de oração, se ela não tem Jesus, né? Quantas lágrimas essa mulher não derramou, né? A Rainha Santa provou que a paz não se deve tanto a tratados e às considerações de caráter econômico, quanto a almas santas que aplaquem a ira e o ódio por meio da mansidão e da clemência. Apesar de ser tão meiga, apesar de ser tão singela, né, ela era uma mãe, né, que tinha pulso forte, né? A ação mais importante, podemos dizer assim, e que lhe custou muitos sofrimentos e angústias, foi a de enfrentar a rebeldia de seu filho contra o rei. Isso mesmo, filho contra o seu esposo, ou seja, contra o seu pai. O seu filho, desejoso de mandar logo no reino, ou seja, querendo logo a coroa, né? Invejando a coroa do seu pai, ele quis proclamar-se rei e declarou guerra ao pai, Dom Dinis, né? Então, ele desprezou todos os bons exemplos que sua mãe deu, que sua mãe sempre deu, e organizou um exército e colocou-se em marcha contra o seu pai, contra aquele que lhe deu a vida. Coisa triste, né, gente, para uma mãe passar por uma situação dessa. Quantas mães não passam isso todos os dias também, né, vendo os filhos, né, se erguerem contra os pais. Então vejam bem essa cena aqui. De um lado, o rei marcha diante de seus homens, disposto a tudo para manter o cargo que lhe foi dado por direito. Ou seja, o rei estava ali, né, o pai, o esposo de Isabel estava ali por direito. Né, ele não tomou o trono de ninguém, mas queria tomar dele. E agora o próprio filho quer tomar. De um lado então está o rei, de outro está o filho insolente, né, que o enfrenta e despreza o mandato divino que obriga a honrar o pai. Então, além de querer tomar o poder do pai, ele também desonra o pai, né, descumprindo o mandamento de honrar o pai e mãe. No momento em que o silêncio nos dois campos obriga, os dois campos, né, inimigos indica o início da batalha, ou seja, antes de ter a batalha tem um silêncio grande, né? Surge então a imagem, né, a figura da rainha. Os dois exércitos estão próximos de a batalhar, né, a lutarem, e ela chega montada veloz no cavalo. Ela fica no meio dos dois, né, e olhando para o seu filho, né, diz o seguinte: como te atreves a proceder deste modo? Pesa-te tanto assim a obediência que deves a teu pai e Senhor? Que podes tu esperar do povo no dia em que te caiba governar o reino, se estás a legitimar a traição com este mau exemplo? Enfim, se de nada te servem os meus conselhos e carinho de mãe, teme ao menos a ira de Deus, que justamente castiga os escândalos. Olha que palavra, hein? Jogou na cara dele que se ele conseguisse o reinado, ele não seria respeitado, né? E logo logo ele perderia também, e além de perder também, né, o apreço dos pais. Seria possível resistir a esse apelo materno feito diante de milhares de súditos? Arrependido e cheio de confusão, o filho ajoelha-se sem replicar, pede perdão ao rei e jura-lhe fidelidade. Mais uma vez, a rainha santa, Isabel, afasta as negras nuvens do horizonte e faz brilhar para todos o arco-íris da bonança. Uma coisa que chama a atenção também em Santa Isabel, né, é a questão da caridade, né? Ajudou muitas pessoas mesmo, né, os fracos, cuidou dos enfermos, né, fundou hospitais, protegeu toda a categoria de desvalidos, né, que não é possível encontrar explicação humana para a fecundidade assombrosa de suas iniciativas. Há quem diga, conta a história que algumas pessoas saíam de sua presença curadas, né, procuravam abrigo, procuravam, né, ajuda e saíam de lá totalmente curadas de algumas doenças. E como que ela morre? Né? Ao morrer seu esposo em 1325, Santa Isabel tinha 54 anos apenas e ainda viveu mais 11. Nesse período,
ela abraçou a Ordem Terceira de São Francisco e abandonou as pompas da corte, ou seja, ela largou o reinado e foi viver, né, como monja, como freira. Sua virtude heróica e a doação de si mesma atingiram o máximo esplendor. Ela estava pronta para reinar no céu. No dia 4 de julho de 1336, enquanto intermediava uma ação de paz em Extremóis, veio Maria Santíssima buscá-lo para a pátria definitiva, ou seja, Santa Isabel de Portugal morre nesse dia. Suas últimas palavras foram: Maria, Mãe da Graça, Mãe de Misericórdia, protege-nos do inimigo e recebe-nos à hora da morte. Era o desejo seu ser enterrada em Coimbra, no convento de Santa Clara, fundado por ela. Sua memória rapidamente ultrapassou as fronteiras do reino e em todo o orbe cristão era conhecida aquela soberana que foi o mais belo ornato do glorioso Portugal. A gente encerra aqui, meus irmãos, a história de Santa Isabel, que vocês viram que é muito bonita, muito bela mesmo, mas eu queria aqui abrir um parênteses para a sua canonização. Depois que ela morreu, né, fama de santidade, passou alguns anos, né, e subiu ao trono, né, surgiu um papa, né, e esse papa, deixa eu só pesquisar rapidinho aqui, e esse papa, Urbano VIII, ele assume, né, o Vaticano, e ele assume dizendo que ele não vai canonizar ninguém. Nem chega comigo aqui com, né, com história de santo que eu não vou canonizar ninguém, né? Esse papa era um papa que não queria canonizar ninguém. Então, todos os processos de canonização que chegava até ele não canonizava, né? Ele nem permitia que chegava até ele. E esse papa, ele cai enfermo. Vocês sabem o que vai acontecer já, né? Esse papa, ele cai enfermo, né? E já próximo da morte, na noite que ele iria realmente falecer, né, alguém traz para ele uma imagem de Santa Isabel de Portugal, e ele ali, né, no limite já próximo de morrer, ele, né, reza para ela e ele amanhece zerado, ele amanhece super bem. E, como é de imaginar, essa foi a única santa que ele fez questão de canonizar. Ele não canonizou outra pessoa, a não ser Santa Isabel de Portugal, porque ele se rendeu realmente, ou seja, mesmo falecida, né, ela conseguiu ali apaziguar o coração desse homem de Deus, né, e assim ele foi curado e demonstrou realmente que Santa Isabel é uma santa para todos os tempos, né. Dizem também que o corpo dela, né, não foi corrompido, né, exalava um cheiro, né, muito delicioso de bálsamo, né, e muitos milagres foram feitos também, né, próximo ali do seu corpo. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença, que Santa Isabel, que está agora no céu com Jesus, possa nos abençoar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido os irmãos a amanhã, né, ouvirem mais uma vez, né, a narração do Santo Dia pela voz do nosso irmão Nilson. Muito obrigado. Você